E aí, salve, salve! Tem uma excepcional hora de estudo aqui com a gente na nossa ArcSérie, desvendando os grandes arquitetos. O porquê, como e aonde a gente vai aplicar isso, né? Por que que a gente deve estudar, por que que a gente deve adquirir o que a gente chama de repertório arquitetônico, né? De fato, se espelhar nesses arquitetos que são referências para a gente, né? E aplicar isso no nosso dia a dia. Não só resolução estrutural, como que eles fizeram isso, né? Como que eles aplicam, né, a resolução estrutural, a resolução das instalações também muito importante, como que eles definem isso, né? Hidráulica, elétrica, ar-condicionado, sistema construtivo, por que que ele chegou e definiu aquele tipo de sistema construtivo, como ele definiu, claro que ele define por quê, porque ele tem muito conceito, domínio sobre aquilo. E é nesse ponto aqui que a gente está chegando, que a gente quer que todos aqui compartilhem esse conteúdo. Aliás, compartilha, deixa seu like, chama os seus amigos aí de estudo, os amigos de faculdade, os amigos de curso de edificações, ou um amigo seu que quer entrar aí no curso de edificações, que quer aprender a desenhar tecnicamente, que quer aprender arquitetura, construção civil, um dos ambientes onde mais se contrata profissionais, né? Das áreas, né? Das indústrias onde mais se contrata profissionais. E contrata profissionais que sabe projetar, que sabe desenhar. Esse aí tem já a sua carteira assinada, assim dizendo, né? Tem a sua carreira, escolhe trabalho. Se ele é dedicado, se o profissional é dedicado, ele escolhe trabalho aí, escolhe o escritório onde ele vai iniciar o seu trabalho, onde ele vai seguir com a sua carreira ou ali seguir a sua carreira independente, assim dizendo, né? No seu próprio escritório. Quem sabe, esse é o nosso desejo aqui, educar para que aconteça isso, né? Nasçam novos aí profissionais, novos arquitetos, novos estudantes de arquitetura, estudantes que estão ali no primeiro, segundo, terceiro, quarto ano, que ainda não se definiram. Ô, gente, vamos aí, né? Talvez não te ensinaram isso, e é por isso que a gente está fazendo esse conteúdo aqui, para que você tome gosto pela profissão, tome gosto ali e siga essa carreira, não desista, né? Ame ou deixa de vez, né? Assim dizendo, mas que a gente quer que você ame essa carreira, né? E você aprendendo aí as técnicas construtivas, né, e as resoluções, pegando muito conceito e aprendendo com esses arquitetos, a gente vai conseguir aplicar de fato. Eu até hoje estudo, e aí vai uma dica aqui de cara. Tem ali na sua casa, né, na sua bolsa, né, onde você vá, uma revista de arquitetura, um livro de arquitetura, e hoje a gente tem muito mais fácil isso, né, na nossa mão, no celular, a gente consegue ali consultar sites de arquitetura, muitos sites conhecidos, onde a gente precisa ter um olhar mais treinado, mais técnico, para a gente conseguir desvendar essa arquitetura, como que eles fazem, né? A gente já não é mais aqueles telespectadores da arquitetura que a gente só olha e vê a beleza. A gente tem que olhar a técnica e ver como que esses caras fizeram, para a gente pegar referência, entender. Então aqui, né, na nossa ArcSérie, a gente vai falar muito, não só sobre a arquitetura, a gente não vai entrar tanto em conceito, né, em conceito, em partida arquitetônica, assim dizendo, mas a gente vai falar uma coisa um pouco mais técnica, de uma forma bem simplificada, para a gente entender como é que funciona, né, como é que se comporta as estruturas, como é que se chegou naquela resolução, e também de instalações, de elétrica, hidráulica, ar-condicionado, se assim for, e sistemas construtivos. Steel frame, ICF, wood frame, estrutura convencional, estrutura de concreto, estrutura metálica e assim vai, tá? Para quê? Para a gente educar, né, os novos profissionais e esses profissionais serem referência no mercado, tá bom? Isso é muito importante. Eu uso até hoje tudo que eu vejo diariamente, sites de arquitetura, revistas, livros, vou ali, tiro uma hora do meu dia para mim olhar e
toda vez que eu olho, eu aprendo algo novo. E é assim mesmo, a gente tem que ter esse momento de aprendizado sempre, tá bom? Vamos estudar essa casa aí? Deixa seu like, compartilha, e se você se inscreve no canal também para ajudar isso chegar a mais pessoas também, né? A mais amigos seus aí que estudam. E se você tem aí um projeto que você gostaria de desvendar e não conseguiu achar ali de que forma ele foi construído e todas as técnicas e não conseguiu ainda dissecar ele por inteiro, deixa aí no comentário que a gente vai atrás dele e a gente faz um vídeo sobre esse projeto aí, tá bom? Não importa se o projeto é grande, se é pequeno, a gente vai lá destrinchando ele passo a passo, tá bom? Bora lá estudar esse projeto aí? Residência Aldeia da Serra, MMBB Arquitetos. A gente já estudou alguns outros projetos deles aqui. A gente está estudando essa linha aí, né, do concreto aparente, esse concreto que forma um blocão monolítico, que dá essa expressão arquitetônica muito legal, né? Uma linha da arquitetura paulista, uma mesma escola ali eles seguem. Eu gosto muito desses arquitetos, né? Pela expressão arquitetônica e pelo difundimento, né, dessa arquitetura que vem seguindo. Ela começou ali com Vila Nova Artigas, Paulo Mendes da Rocha, e agora ela segue o seu caminho aí. E a gente vai estudar em outros projetos aí a mesma linha de projetos, porém com outros sistemas construtivos. Que interessante, né? A mesma linha, a mesma escola de arquitetura, só que usando outros materiais. Mas o desenho arquitetônico é muito semelhante. Isso que é muito legal. E a gente gosta muito do desenho aqui, né? Por quê? Porque o desenho representa a expressão do arquiteto. Não é ferramenta. A ferramenta não vai dar resolução para você. Ela vai agilizar o seu processo, mas não é ela que dá a resolução arquitetônica ou resolução estrutural ou a resolução de instalações para você, ou resolução construtiva. Não é ela, é você que vai ter isso. É você, através do conhecimento, do estudo da arquitetura, que é o que a gente está fazendo aqui, né, do estudo de repertório, que você vai conseguir atingir isso. Vamos lá dissecar um pouquinho essa casa? Não temos, de fato, muitos slides aqui, justamente para que você vá lá no site deles e disseque mais ainda e que aquilo gere em você a vontade de aprender mais, tá? Aqui eu dou uma pitada, uma aguçada em você, de uma forma bem simples, para que você vá lá e disseque mais. Olha lá até as obras acontecendo, né? Tem umas fotos de obras e tal, da obra em si acontecendo. Então isso é muito importante, disseca isso que é muito importante para a sua carreira, tá? Vamos lá. Essa casa tem... Eles projetam, né, esse escritório, o MMBB Arquitetos, o escritório SPBR também Projetos, tem a mesma linha, eles eram meio que um escritório fundido aí no outro, alguns participavam do mesmo escritório e tal, faziam um trabalho muito em conjunto, e eles seguem bem essa linha. Essa casa também como a casa de Ribeirão Preto, também ela é apoiada por 4 pilares. Só que o sistema construtivo, ele é concreto fundido, né? Um concreto armado, só que a resolução de lajes é fantástica. Eu acho fantástico essa resolução. É difícil a gente encontrar numa residência usar esse tipo de laje, de tipo, né? de composição da estrutura. E dá um efeito fantástico na arquitetura, né? Ela tem um ritmo, né, que a gente chama de modulação muito bem definida, tanto que se a gente, quando você olhar lá no site deles, você lê o texto lá, você vai ver a modulação que eles colocaram, que eles fizeram esses módulos aqui, né, que é uma modulação até de mercado, né, esse módulo aqui que são as formas. E você olhando, se você contar, você consegue pegar essa dimensão aqui, ó. Saber qual que é essa dimensão aqui. Isso é muito interessante, porque às vezes a gente tem a ideia, né, da concepção do projeto, mas para a gente ter esse design que ele tem aqui, né, todo esse design,
essa arquitetura, né, linear, pegando ali de ponta a ponta quase o terreno, né? Acho que o limite que ele teve aqui foi só limite de recuo, né? Obrigatório. E aí ele dá esse aspecto, né? Bem linear, é, é, ao mesmo tempo que é brutalismo, é bruto, né? Pelo tipo de material, mas a impressão que a casa está planeando ali, né? Sobre o terreno. Para chegar nessa resolução, imagine se a gente fizesse, sei lá, um bloco pela metade aqui. A gente não teria essa aparência da residência, né? Essa aparência, né, bem linear, uma caixa bem linear. Isso que é legal, que a gente vai descobrindo isso. E a gente descobre pela técnica usada, né, do sistema construtivo e por pesquisar os projetos. Por quê? Porque a gente. Por que você precisa saber da dimensão que essa caixa ficou, né? Por que isso é importante para a gente? Para quando a gente for desenvolver os projetos, a gente tenha essa harmonia, né? Consiga atingir essa mesma harmonia. Mas aqui o foco é mais voltado ali para a parte estrutural de instalações e como que se deu esse fechamento e o que é elemento estrutural e o que não é. Essa casa apoiada definitivamente por 4 pilares, também como a mesma resolução das outras casas, né, que a gente já estudou. Vou deixar o card aí para vocês dar uma olhadinha. Aqui a gente vê um pilar, ó. Esse pilar chega a apoiar a outra laje, tá? Diferentemente daquelas que a gente viu, de umas casas que a gente viu, a casa de Ribeirão Preto, que tinha alguns tirantes aqui para segurar, né? A laje superior segurava de baixo aqui, né? Ou se tivesse uma viga aqui, por exemplo, aí apoiava e segurava ela aqui. Essa daqui, as lajes em si, elas se suportam, né? Uma não segura a outra. Então, o apoio dela é apenas nos pilares. O que acontece? O formato dessa laje é que faz com que ela se sustente. Essa impressão de casulo que a gente tem, né? Ela tem a sua sustentação pelo desenho dela própria, né? E o desenho, deixa eu caminhar um pouquinho, eu só vou explicar então a resolução muito simples estrutural. Então, pilares, né? Aqui tem um outro pilar que também sobe, né? Esse pilar também vai subir. Laje apoiada, então essa laje tem essa espessura aqui também, né? Tem a mesma espessura que a de baixo, ó. Essa daqui também é uma laje. Tudo isso é a laje. Aí você fala, putz, vai gastar um concreto essa laje aí? Não, não gasta, porque ela tem aqui, ó, o vazio, né? Que é o vazio da forma. Esse bloco da frente, você vai observar que a casa também é bem definida, né? Por esses dois blocos, né? Ela não é compartimentada como aquela casa de Ribeirão Preto, que ela tem a parte da frente, que é a parte de sala e cozinha ali, né? A cozinha da Ribeirão Preto está mais na lateral. Essa aqui também está. E a parte do fundo dos dormitórios. Essa aqui está mais voltada para a lateral, os dormitórios e tal. Esse trecho aqui é um trecho mais de chegada da casa, né? Mas vamos lá, estrutural. Vamos pensar na estrutura aqui e nas instalações para a gente pegar esse repertório técnico aí. Aqui mostra bem a estrutura. Define totalmente a estrutura da casa. Então a gente tem pilar. Essa laje é igual a essa laje de cima, né? A parte de cima dela. Aqui a gente define a estrutura dela. A laje, imagina assim, ó, se a gente, o esforço que essa laje tem, como que essa laje é desenhada? Esses vãos aqui, ó, que a gente tem, é como se fosse uma forma, né? Aquela forma de gelo. Imagina uma forma de gelo virada de ponta cabeça, só que por cima daquela forma de gelo ela tem uma camada de concreto ainda em cima. Então, lá no desenho técnico, a gente vai ver, no último slide, a gente vai ver o desenho técnico. Ela é desenhada mais ou menos assim, ó. Ela sobe, aí tem esse formato aqui, ó, que é o que a gente vê aí, e vai se formando assim, vai subindo e descendo. É isso aqui que ela é desenhada. Opa, desenha um pouquinho mais grosso, né? E aí tem a sua camada de concreto aqui. Observa que ela traça nesse sentido e traça nesse sentido. Isso daqui é uma viga.
Isso daqui é uma viga, isso aqui é uma viga, e ele vai formando grandes vigas. Ele tem viga nesse sentido e viga nesse sentido. Então, vai passar uma outra viga também nesse sentido aqui, ó, na mesma altura. E essa laje aqui, que é o recobrimento de concreto. Ele forma como se fosse um conjunto de vigas entrelaçadas. Quando ele concreta, esse trecho aqui, ó, o que eles chamam seria de peso, de peso da estrutura. Se a gente tem uma viga aqui, outra viga aqui, traçando, esse miolo oco aqui não serviria como estrutura. E aí ele consegue aliviar o peso próprio dessa estrutura. Mesmo assim, ela aguenta um grande vão. Por quê? Porque ela é uma grande trama de vigas. Isso aqui é uma viga, a altura da caixa ali é uma viga. Então ela forma essa grande trama de vigas. Essa laje aqui é a mesma que essa. Aqui ele tem um acabamento, né, superior, né, que é o piso ali acabado. O resto que você vê na casa é fechamento. Então, fechamento muito simples de vidro, igual lá de Ribeirão Preto, né? Vidro seco, sem caixilho, né? Isso é domínio da técnica, domínio do que pode ser instalado aí, de como pode ser instalado. Isso aqui é placa cimentícia, que eles fizeram um fechamento. Se a gente voltar aqui, ó, no slide, ó, é esse fechamento aqui, ó. Aqui, ó. Esse daqui, ó. Tá vendo que ele é praticamente separado da estrutura? Então, se o arquiteto quisesse aqui, ó, fazer isso aqui que ele fez aqui, ó, desse lado aqui, ó, ele conseguiria fazer. Abrir todo o vão também. Né? Não tinha interferência, né? Como os pilares estão mais centralizados, ele consegue deixar as quinas, todo o perímetro aberto, né? livre de vão, com um vão livre, né? Vamos caminhar aqui para outro slide, a gente vai entendendo melhor. Acabamento também, né? Essas formas são preparadas, muitas vezes ela é uma forma de plástico, né? Material de plástico, e aí ele retira e fica nesse aspecto. Claro, tem um pouco de acabamento ali de lixa, uma coisa desse tipo, um verniz, mas a estética é essa, que eu acho fantástica. Aqui, com o domínio da técnica, ele consegue usar um outro tipo de elemento também. Aí ele usou a metálica, né? Para deixar isso aqui mais leve, a ponte, e aí muito provavelmente esta ponte faria uma flexão para baixo aqui. Tem um pilarzinho aqui, ó, desvendando os pilares, tá vendo? Ele conseguiu colocar uma coisa bem delicada ali. E aqui, né, uma viga metálica simples aí da passarela. Muito bacana, tá vendo? O vão lá da frente é o mesmo vão aqui, ó. Ele tá livre, né? Esse pano grande livre de estrutura, né? Da necessidade da estrutura. Por quê? Ela se suporta, essa grande laje aqui, ó, se suporta. Vamos caminhar mais um pouquinho aqui, já vendo outros detalhes. Aqui a planta em si, né? 4 pilares de apoio. Interessantíssimo, né? Ó, esse pilar aqui, esse pilar aqui, esse pilar aqui e esse aqui. Uma linha muito bem definida, né? Muito bem definida. Sabe o que é legal aqui? Se o arquiteto não tivesse muito claro que a estrutura é parte também da arquitetura dele, ele não chegaria nunca a uma resolução dessa. Ele não conseguiria nem discutir com o cliente uma situação dessa. Olha que interessante aqui, ó. Um pilar no quarto, um pilar no dormitório, pilar na sala, por mais, né, que seja na sala. Por quê? Ele consegue fazer isso. A expressão dele pede isso. O conceito dele pede muito isso. E ele consegue dar essa resolução, sem que aquilo seja um elemento que dificultaria ele. Se ele não domina essa técnica,
e o conceito do projeto é muito bem definido, muito bem não estudar, é estudado, lógico que ele é muito bem estudado, mas é, é compartilhado, assim dizer, a palavra da moda é compartilhar, né? Compartilhado com o cliente, ele não conseguiria fazer isso. De jeito nenhum. O cliente ia repudiar ele. Mas a arquitetura, a resolução estrutural, a definição total, uma coisa conversa com a outra, né? Uma coisa um elemento, né? O elemento estrutural e o partido, aí a gente entra em partido e conceito arquitetônico, a concepção arquitetônica pede uma coisa com a outra, né? Pede um complemento de um com o outro. E aí o cliente consegue aceitar isso. Mas não é bem aceitar, é que faz tão parte da arquitetura que é algo que a gente que colabora, né? Colabora com a arquitetura, na verdade, aquele elemento estrutural. A marca, né, da estrutura faz parte da arquitetura. E tranquilo, se a gente pega uma definição dessa e acaba mostrando para um cliente que a gente não construiu esse conceito na cabeça dele, né? Não construiu esse conceito, essa definição, onde a gente quer chegar, e também o cliente não está preparado para isso, ele vai condenar praticamente, né? Uma das coisas que ele condenaria também, que é comum o cliente condenar, é que a casa ela é um bloco quadrado, né? É um blocão, não tem muita divisão. Você percebe que alguns clientes gostam muito disso, né? De compartimentos e tal. A casa ela é muito bem definida, né? O seu traço, a sua geometria, muito bem definida. Lá de um lado e do outro lado tem a mesma medida. E isso é muito legal, é a expressão arquitetônica que consegue chegar naquele resultado que a gente mostra na fachada. E aí, desenho novamente técnico, que imagine assim, a laje acaba aqui e a gente tem os desenhos de caixilha. Olha o desenho fino aqui. Se a gente não está preparado para desenhar essa arquitetura, o que a gente faria aqui? Ah, aqui é o limite da casa. Ah, uma parede de 20 centímetros e o caixilho está em cima aqui, né? Desenharia aquele negócio assim. Onde acaba o caixilho e tal, e começa a parede aqui. Então é isso, treinar o nosso olhar para isso e a gente conceber projetos assim. Treinar o nosso cliente também assim. Treinar os nossos estudos assim. E quando nós ali, estudantes de arquitetura, estudantes de edificações, começar a trabalhar, ter esse olhar treinado também para isso, para ajudar o desenvolvimento do arquiteto. Isso é muito importante, gente. É muito importante você ajudar ele nesse desenvolvimento. Muito importante. Você chegar com a solução para ele é muito importante. E é isso que vai fazer você desenvolver a sua técnica e desenvolver o seu conceito. O seu conceito arquitetônico, você precisa ir atrás disso também. Né? Como se dá, por exemplo, a tubulação numa situação dessa, né? A tubulação de elétrica, de hidráulica. E aí, como é que se dá? A gente consegue observar tudo isso? Como a gente vai comportar isso? Vai ter o desenho técnico agora aqui, ó, que é do corte. Ele se assemelha muito aos desenhos que a gente viu, né, das outras casas. Ó. Ele tem uma divisão, né, no meio, né? Esse aqui não está bem no meio, mas tem uma divisão, um vazio, porque aquelas casas estão bem conceituadas como casa-pátio, né? Tem esse pátio central que ajuda muito na circulação, na ventilação cruzada, iluminação, isso ajuda muito. E aí, essa casa tem essa definição também, né, que aqui é a circulação central, e olha o elemento desenhado aqui, ó, o elemento estrutural bem desenhado aqui. Resolução estrutural. O arquiteto deu essa resolução, ele quer que essa estrutura participe da arquitetura. Só consegue fazer isso quem domina a técnica. Desenhou, modulou essa casa, modulou, né, a forma de concreto para depois ele compartimentar essa casa. Qual que é a dimensão que a gente consegue? A gente consegue tanto por tanto. Consegue essa solução dar, os vãos dar, a gente comporta esse vão com essa solução estrutural. Qual a altura dessa laje, né? Qual que é a altura total aqui, ó, disso daqui,
Para quê? Para a gente dar resolução nisso daqui, né? No pé direito. Qual que é a altura? Como que a gente dá essa resolução? Isso é que é legal. Isso é estudo de arquitetura, estudo de projeto. A gente precisa de profissionais de projeto que ajudem os arquitetos. Quem são esses profissionais de projeto hoje que ajudam os arquitetos? Quem fez edificação, né, edificações, estudou, treinou e está trabalhando no escritório de arquitetura e de engenharia. Os arquitetos, né, que iniciaram agora, os profissionais que iniciaram agora, estudantes de arquitetura, estudantes de engenharia, principalmente os de arquitetura que gostam do desenho, isso é muito importante, precisa gostar. Por isso que a gente mostra muito desenho técnico. Quando você chega com uma solução dessa para o arquiteto, bem desenhado, ajuda demais, acelera o processo do arquiteto, acelera o processo do projeto. Né? Você tem que ir com a solução, ajudar eles. E você, tendo esse conhecimento, a sua carreira deslancha, sem sombra de dúvida, né? Você pega as coisas muito mais rápido e você observa mais coisas. A gente precisa observar muito, muito e muito. A resolução estrutural está aqui, desenhada na arquitetura, fazendo parte da arquitetura. Isso é muito importante. Para quê? Para que a gente consiga chegar num desenho arquitetônico desse aqui. O arquiteto dominou a área. Ele dominou a área, né, estrutural ali, né, o projeto em si. A técnica ao qual ele seria construído. Ele dominou. E isso é muito legal. Quando ele dá essa solução, alivia até o trabalho do engenheiro, alivia o trabalho da engenharia, porque já está muito definido o que é. E aí, né, se ele tem essa definição, ele envolve uma arquitetura em uma arquitetura, né, ele constrói uma arquitetura mais, que a gente chama prática. Apesar de que a gente olha e fala, não, a casa tem um grande vão, mas ela acaba sendo mais prática. Então, além de ele dar a resolução estrutural, ele dá a praticidade e o envolvimento, né, a resolução final lá da obra, que é o grande vamos ver, né, da obra, do projeto, né, na verdade, quando acontece lá na obra, né, a obra executada, aquilo vai ser executado, consegue ser executado, o que a gente precisa de técnica para executar aquilo, está muito bem definido. E o projeto por si, porque ele domina as técnicas construtivas, ele domina como aquilo vai ser executado, o projeto fica com excelência. É isso, o projeto tem excelência. Beleza? É isso aí, mas não esquece de compartilhar. Se você tem alguma dúvida de algum projeto, deixa no seu comentário aí e a gente vai atrás desse projeto aí para a gente estudar ele, tá bom? Deixa seu like, compartilha com seus amigos. Um abraço, fique com Deus.